Tá? É uma pena que eu não fiquei com a turma de vocês, né, na prática. Foi Pois só é. aula teórica. Vejamos A gente usa aqui. seu livro para estudar. É, O livrinho já é meu, já está um pouco, digamos, já ele foi lançado em 2010, né? Já tem 15 anos, né? A gente pensa até em fazer uma reedição. É um manual, né? É uma coisa bem manual mesmo. é ótimo. É, porque a gente quis uniformizar, naquela época, quis uniformizar entre o conteúdo, as práticas, entre os professores, que diferia muito. Mas só que de lá para cá houve renovação de 70% dos professores. Aí acho que temos que fazer uma nova edição agora. Bom, iniciei aqui já a gravação e vamos começar, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa primeira reunião, que é uma reunião mais de alinhamento e de organização, né, colaborativa. Eu quero também a opinião de vocês. Se não quiser dar opinião hoje, pode ser outro dia, no grupo, ou por e-mail, como vocês acharem melhor. Mas para que estamos aqui hoje, né? Então, meu nome é Riuva, como eu já conheço todos os alunos que estão participando dessa ação, iniciando essa participação. Foram meus alunos na disciplina de diversidade. Então, a gente vai dispensar apresentações, né? Eu só apresentei a professora Eveline, apresentei Isabela, que ela também é nossa secretária lá no Departamento de Medicina Interna, e apresento aqui meus alunos a vocês, esses alunos que vão participar agora do projeto, né, que são meus alunos atuais da semiologia e foram alunos no semestre passado na disciplina de diversidade. Então, a professora Eveline é professora da FAMENE, como eu já disse, ela é professora de semiologia lá na FAMENE. A Isabela, como eu já apresentei, além de secretária do nosso departamento, você já deve até conhecê-la, ela também é mestranda do PPGoa, no Centro de Educação, né, e, para minha honra, né, é minha orientanda, assim como a Eveline foi. Então, gente, para que nós nos reunimos hoje aqui para, digamos, dar início oficial ao nosso projeto. Eu digo 2026, porque, afinal, assim, a gente está bem no final agora de 2025, e vamos ter mais, assim, momentos de organização, né, como essa reunião, que é uma reunião de planejamento inicial. Então, vamos construir, assim, uma compreensão comum sobre o propósito, a identidade e os eixos do nosso projeto, também apresentar a proposta geral, não vou entrar em detalhes, só em relação às ações, às etapas, às expectativas, as expectativas de vocês, as minhas, a do professor Maroja, provavelmente ele não chegou a tempo, a do professor Estácio, e eu gostaria que depois também, se vocês quiserem participar, mesmo durante a apresentação, vocês podem pedir para pausar, a gente interrompe e pode tirar alguma dúvida específica, e aí é só levantar aqui a mãozinha. Então, é assim, como eu disse, vamos definir coletivamente, né, a forma do nosso trabalho, o ritmo, os canais de comunicação, que nós já temos um, não é, principal, os nossos princípios, né, de convivência e a divisão bem equilibrada, calma, não é, sem sobrecarregar ninguém. A gente vai ter um projeto que não vai fazer a gente sofrer, eu quero que faça a gente aprender e evoluir, mas que não acabe sobrecarregando a nossa já sobrecarregada vida, né, acadêmica. Então, também eu acho que a gente pode aqui, nessa reunião inicial, até escutar expectativas, interesses,
limites, né, de cada integrante, para que o planejamento seja mais realista, né, e não, como eu disse, não sobrecarregue ninguém. Também vamos mapear alguns, alguns objetivos, os objetivos vocês já conhecem, mas assim, colocar assim uma distribuição de tarefas, né, de forma estratégica, e estabelecer também uma cultura de cuidado interno, né, desde o início, valorizando o apoio mútuo entre nós, integrantes do projeto, corresponsabilidade, transparência. Eu gostaria que vocês estivessem à vontade para comunicar problemas. Eu não posso, eu tenho uma apresentação hoje ou amanhã, mas eu não posso porque eu estou assoberbada de tarefas, eu tenho provas. Então, a gente remarca, reagenda a atividade, se não puder entregar alguma ação que a gente pede, que serão tarefas em grupo, não é? Mas se não puder também a gente adia. Então, eu queria que vocês tivessem essa, né, transparência de comunicar, porque às vezes a gente pensa que está tudo em ordem, mas não está, né? Então, vamos aqui organizar nossos primeiros passos e aqui, como eu coloquei, o título, né, Entre o Cuidado e o Preconceito, Vozes contra o Idadismo na Saúde. Aqui eu elaborei esse ícone aqui, né, eu junto com o chat GPT, eu pedi, elabore aqui um logo para o projeto de extensão com esse título. Aí, coloquei os objetivos e aí ele elaborou aqui, que o professor Estácio chegou, que é o logo que ficou lá no perfil do Instagram. Né? Então, agora, vamos passar aqui para aqui esse... Sim, é o que eu queria colocar inicialmente, né, porque antes de qualquer planejamento, eu quero reforçar esse princípio fundamental que eu preciso nortear todo o nosso trabalho. Ninguém aqui será sobrecarregado. Né? Eu disse isso no projeto anterior, houve alguns momentos ainda que pesou um pouco para alguns de nós, mas isso tudo depende do planejamento, né, e da organização. Então, esse projeto ele nasce do desejo de contribuir com a comunidade, né, mas também de aprender, de crescer, de colaborar de forma saudável, né, e sustentável. Então, como eu disse, o professor Estácio chegou, eu só fiz uma introdução, mas, professor Estácio, e aqui a gente apresentei aqui os componentes, eu vou só apresentar novamente rápido. Nós temos aqui nossos 4 alunos voluntários, vocês sabem, nós não recebemos bolsas esse ano. Nossos 4 alunos são Felipe, não, nossos 5 alunos, Felipe, Eliseu, Vicente, Duda Lima e Duda Salustina. Salustina, difícil o nome. Duda Salustin, tá? E aí, nossos outros integrantes são, além de você, professor Estácio, que vai ficar muito nessa parte, né? Que, além de professor de diversidade, você é psiquiatra, né, da adolescência, infância e adolescência, e o idadismo não acontece apenas em relação aos idosos, não é? Ou às pessoas da meia-idade. Acontecem também em relação a jovens e em relação até a adolescentes também. Então, por isso nós queríamos muito a sua participação, a sua contribuição aqui, professor. E tem aqui sim, muito obrigado. Nossas duas... O professor Estácio já participou de um projeto de extensão conosco, que foi um projeto sobre... Diversitas, né? Deficiência, né? O projeto Diversitas, que foi de deficiência, e que acabou produzindo, né, um e-book, né, que foi publicado esse ano, e em que ele tem um capítulo que ele fala de psicoeducação. Então, aí além de você, professor Estácio, tem o professor Maroja, tem a professora Eveline, que ela é professora da FAMENE,
ela é geriatra, já participou do nosso projeto de extensão do ano passado, e temos aqui a nossa querida Isabela, que tem participado já, acho que dos últimos 3 projetos de extensão nossos, que nós coordenamos, e pronto, acho que apresentei todos. Apresentei? Sim. Então, como eu disse aqui, a gente vai aqui conversar, eu queria que fosse uma conversa, eu coloquei os slides porque, de certa forma, isso organiza, né, guia um pouco a nossa discussão também. E aí, como eu tinha iniciado falando, que a gente possa conduzir, né, esse projeto com responsabilidade. Ele começa agora em novembro, mas de veras mesmo, vai começar mesmo em fevereiro. Eu quis fazer essa reunião inicial porque, assim, a gente já tem um ponto de partida, né? E já tem uma atividade aqui no ano de 2025. E termina em outubro de 2026. Então, que a gente tenha leveza, né, espírito de parceria, de contribuição, para garantir que o caminho seja rico quanto aos resultados que a gente pretende alcançar. Bem, aqui eu coloquei essa questão mais como se fosse um compromisso tácito nosso, né? Trabalhar com leveza e responsabilidade, né? Porque a gente sempre tem muitas atividades, né? Tanto os discentes como nós, docentes e técnicos administrativos, e aqui é a Isabela. Então, a gente tem muitas atribuições, então, essas atribuições, elas vão estar também dividir o espaço aí na agenda de vocês com esse projeto, mas a gente tentaremos fazer o máximo para que não haja uma digamos assim, uma sobrecarga, né, de ninguém, porque como nós temos 4 estudantes voluntários, né, entre vocês, vocês vão ter uma colaboração, vocês são da mesma turma, né, vocês estão agora no P4, então isso faz com que haja uma maior coesão do grupo, né, um maior espírito de colaboração, né, de solidariedade, de parceria. Então, é com esse espírito, né, de parceria, né, de leveza, que eu gostaria que a gente começasse aqui. Eu coloquei esses itens aqui, trabalhar com leveza e corresponsabilidade, né? Coloquei aqui que, na medida do possível, ninguém será sobrecarregado, e se sentir sobrecarregado de alguma forma, por favor, comuniquem. Vamos tentar distribuir de forma bem equilibrada as tarefas, vamos tentar respeitar as demandas pessoais e acadêmicas de vocês e vamos, juntos, né, tentar construir coletiva e eticamente o cuidado e também vamos aprender, vamos refletir, né? Aqui, deixa eu ver. Bem, eu acho que pulou aqui um slide, deixa eu voltar aqui. Acho que não, eu estou indo para frente. É o anterior. Deixa eu ver aqui. Aqui. É mais o mouse aqui. Deixa eu ver. Ou talvez seja, às vezes minha conexão cai. Cai e aí eu no grupo eu aviso, certo? Bem, aqui eu coloco como uma premissa, né? Aqui desse trabalho, desse nosso trabalho de extensão, esse artigo foi publicado em 2000, acho que foi em 2020, né, no The Lancet, né, que eu achei muito interessante. Eu li por ocasião de uma aula sobre idadismo, né, da nossa disciplina, e esse artigo, ele tem esse título, né, esse título, Idadismo, um determinante social da saúde para as pessoas maduras, né, que chegam na idade madura.
Então, esse artigo é muito interessante, e depois eu vou abrir o drive, né, do projeto, vou colocar também esse trabalho lá e mais alguns outros, e também que vocês acharem, vocês coloquem lá no drive, por favor. Ou envia para mim e eu coloco. Então, esse artigo é interessante por quê? Porque ele marca assim, um ponto de virada na compreensão internacional sobre o idadismo. Ele deixa, né, o idadismo deixa de ser visto como uma questão periférica, né? É uma questão social, mas deixa de ser visto como uma questão e passa a ser reconhecida como um determinante social da saúde. Quer dizer, é um fator estruturante que produz adoecimento, produz desigualdades e produz, além de iniquidades, também mortes evitáveis, não é? Então, eles. Eu não me lembro agora se foi, eu não coloquei aqui, a referência está aqui na base do slide, mas eu não coloquei aqui, mas eu acho que foi 2020 ou 2021. Então, os autores situam o lançamento que houve do relatório global sobre idadismo. Eu vou falar rapidamente aqui sobre esse relatório, que foi um marco científico e político importantíssimo, né, porque é um documento da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas, e foi o primeiro documento a consolidar evidências que são evidências robustas sobre os danos causados pelo preconceito etário. E destaca prevalência, destaca impactos clínicos e sociais importantes, né? Destaca mecanismos explicativos e estratégias eficazes de enfrentamento. Então, esse artigo, ele reforça mesmo a urgência de se incorporar ao combate ao idadismo nas políticas de saúde pública, nos sistemas de cuidado e na formação, né, no processo formativo dos profissionais de saúde. Né? Então, que é exatamente essa linha, né, do nosso projeto de extensão. Então, eles falam, o argumento central desses autores é de que o idadismo ele precisa ser compreendido dentro da mesma categoria de análise que a gente usa para racismo, para sexismo, para discriminação de gênero, para discriminação de classe, de renda, de educação, de desigualdades territoriais. Então, ele diz o seguinte: não é apenas um preconceito individual, interpessoal, mas é uma força estrutural que molda oportunidades no contexto da saúde, o acesso a serviços de saúde, autoconceito da própria pessoa idosa como paciente, e mesmo fora do contexto clínico, e as próprias condições de vida. Então, ele demonstra que o idadismo reduz a expectativa de vida, prejudica a saúde física e mental, aumenta o isolamento, aumenta a solidão, piora a recuperação funcional, né, da capacidade funcional, acelera o declínio cognitivo, afeta acesso à saúde, mas também à educação e ao trabalho, né, porque está tudo ligado, né, na vida de uma pessoa, aumenta custos econômicos globais, né? Então, veja que o idadismo é um determinante social da saúde. Então, essa caracterização que os autores fazem amplia tremendamente o campo de atuação de projetos como o nosso, porque não se trata apenas de sensibilizar, mas de atuar sobre um determinante que produz iniquidades que são profundas. Então, a abordar essa questão num projeto de extensão tem um papel importante, não é? Porque desloca o problema do plano individual e esse problema vem para o plano social. Então, isso ficou o idadismo ficou muito mais patente, não é? Muito mais evidente durante a pandemia, porque a emergência sanitária da Covid-19 funcionou como um espelho revelador, como também funcionou como um espelho revelador de várias outras questões sociais.
Mas o artigo ele lembra que a Covid-19 escancarou, né, vulnerabilidades. Então, surgiram discursos sociais que sugeriam que vidas de pessoas idosas teriam menos valor, né? Triagens, né? As triagens que a gente sabe que aconteceram, triagens discriminatórias, né? De acesso a respiradores, né? A cuidados intensivos. Isso foi bem patente, né? Durante a pandemia. A negligência das próprias instituições, tanto instituições de saúde quanto instituições de longa permanência para idosos, as representações midiáticas também, que passaram a opor, né, jovens a idosos, né, teve uma questão evidente do ponto de vista midiático em termos geracionais, e a intensificação do isolamento social e o sofrimento psíquico, né, de todos nós. Eu mesma, né, tive uma fase de um intenso sofrimento psíquico durante a pandemia. E muitos idosos tiveram piora no isolamento, tiveram piora dos seus problemas crônicos, né? Isso foi um drama para todos, e para os idosos em especial. Então, a pandemia expôs o que já existia, né? Quer dizer, uma hierarquia de valor baseada na idade, e isso foi para a educação médica, para a formação médica e para o SUS, foi um alerta ético também fundamental, né? Então, uma parte também desse artigo, que é interessante, é que ele coloca dimensões do idadismo, né? Coloca o institucional, né? Coloca o interpessoal, o auto-infligido, né? Então, mostra também esse estudo que tem lacunas científicas, né? E que há sempre nos estudos científicos um foco excessivo nos países ricos, né? Deixando os países em desenvolvimento, os países mais pobres, né? Digamos, totalmente invisibilizados em relação a esse problema. Então, a gente vai ter muitos dados, né? E eles mostram isso, que são predominantes de países de alta renda, né? Então, e esse trabalho, esse artigo aqui, ele tem um foco maior no idadismo contra idosos, né, e não contra jovens. Então, isso evidencia a relevância, né, de iniciativas nesse sentido. O Brasil está envelhecendo rapidamente, quer dizer, envelheceu já, né? Quando eu estava na graduação, a gente sempre ouvia aquela máxima: o Brasil está envelhecendo. Então, acho que não está envelhecendo mais, o Brasil envelheceu, né? Então, é um campo empírico, assim, crítico, que ainda tem pouca visibilidade no debate global. Ele coloca também questões de estratégias, aponta soluções, mas aqui eu vou apenas, depois eu coloco o artigo lá no Drive, e aí vocês podem ler. Então, o artigo, vou falar agora das conclusões, que são mais assim, um chamado à ação, né? Então, eles sugerem investir em estratégias eficazes para prevenir e combater o idadismo, eles fortalecem a necessidade de pesquisas e produção de dados sobre esse tema em países mais periféricos, né? Também ele chama a ação, né, para se construir um movimento cultural no sentido de mudar narrativas sobre a idade e sobre o envelhecimento. Então, e essas três metas eu acho que dialogam diretamente com a vocação da nossa universidade pública, né? Que faz agora 70 anos, né? 75, né? 75 anos. E também com o caráter transformador da extensão. Bem, então, aqui eu coloquei, nesse próximo slide, um gráfico que é do próprio artigo, tá? Esse gráfico aqui mostra esse mapa, né? E esse mapa destaca que o idadismo não é um fenômeno isolado, que ele está distribuído no mundo todo, e o Brasil aparece aqui entre os países com maior prevalência de atitudes idadistas,
Está aqui, olha, não está entre assim os piores, mas está aqui bem no espectro aqui dessas cores, ele está bem perto do extremo, né, de maior prevalência. Isso significa o quê? Que o preconceito contra pessoas idosas é um problema estrutural da nossa sociedade e é um determinante social da saúde, como já disse. Então, nosso projeto nasce justamente nesse contexto, né, nesse cenário, para promover pensamento crítico, massa crítica, contato intergeracional, né? E aí, veja só, a gente tem alta prevalência aqui nesses mais escuros em azul, né? Uma prevalência moderada, esses que têm um azul mais claro, baixa prevalência, esses que têm aqui essa cor verde, né, meio amarela, e não aplicável, que não foi estudado, essas áreas que estão em cor cinza, né? Não tem muitos dados. Então, assim, ele se baseia em dados que são populacionais e que avaliam percepções, crenças e atitudes negativas relacionadas à velhice. Né? Então, a alta prevalência de idadismo aqui está aqui, ó, nesse azul escuro, né? Aí tem aqui, veja, no azul mais escuro e um pouquinho mais claro. Então, aqui, no azul um pouquinho mais claro e o mais escuro, mas esse aqui, que é uma cor mais clara, que aí a gente tem, mesmo esses dois tipos de azul são alta prevalência. Então, aqui, Brasil, né? Peru, aqui o que mais? Colômbia, Venezuela, por aqui, né? Venezuela, Paraguai, Bolívia, porque aqui tá apontando aqui, nessa região aqui. A Colômbia aqui está bem claro, né? O leste europeu tem assim, uma proeminência aqui, Turquia, né? Bulgária, deixa eu ver o que mais. Bulgária, sim. Montenegro, que aqui está muito pequenininho, né? Geórgia, e também no Oriente Médio e norte da África também aqui, certo? Oriente Médio e norte da África. Aí tem aqui Irã, Arábia Saudita, Egito, Tunísia, África, aqui a África subsaariana também, olha aqui. E também, aqui, deixa eu ver, sim, aqui eu já falei, né? Falei nessa região do Oriente Médio. Então, essas regiões apresentam estruturas sociais, econômicas e culturais que favorecem desigualdades estruturais. Então, isso inclui discriminação por idade, né? E também pode existir também esse sistema de saúde mais frágeis, o que mais? Baixa institucionalização de direitos da pessoa idosa, escassez de políticas públicas sobre envelhecimento, maior peso do idadismo auto-infligido e interpessoal, porque os idosos eles internalizam o idadismo também. E é muito significativo que o Brasil esteja nesse grupo, assim, maior valência, reforçando a urgência, né, de iniciativas educativas e culturais. E aqui, essa parte mais clarinha, né, nós temos aqui Estados Unidos, Canadá, temos outros países, né, do Oriente Médio também, que estão aqui em clarinhos, né, cinza, né, tem uma cor meio cinza. E aqui a Europa também, e leste europeu também, mas são regiões que têm uma população envelhecida há muito tempo, talvez eles já tenham visto esse problema muito antes de nossa região, né? Então, esses são países em que o idadismo, esses países, né, mais de uma renda menor, países em que o idadismo está presente de forma mais forte. Mas esses outros países, como eu disse, América do Norte e Europa, exceto o leste europeu, o idadismo também existe, mas ele não é um fenômeno tão intenso como nos países de alta prevalência, mas também existe.
né? Sim, a que eu esqueci também, né? Nova Zelândia, nessa região aqui, também, e Austrália, Reino Unido também tem uma baixa prevalência. Aqui, Chile, né? Chile tem uma baixa prevalência, Japão, e a gente interpreta o seguinte, né? Que esses países tendem a possuir políticas mais robustas de proteção social e direitos da pessoa idosa, maior investimento em educação, mais campanhas públicas, né? E a cultura do envelhecimento ativo é mais valorizada. Então, o caso aqui do Japão e da Escandinávia é mais emblemático, porque são sociedades envelhecidas que já se adaptaram, né? E suas práticas sociais e de saúde também se adaptaram a essa questão. E esses que estão bem cinza clarinho são onde os dados não tem dados, né, confiáveis, que é grande parte aqui do continente africano, Oriente Médio, Ásia Central também, e algumas regiões aqui aqui da América Central. Bom, então, o idadismo é um fenômeno global, né? Mas ainda assim ele é pouco estudado, ainda mais nos países como o Brasil, certo? Então, eu coloquei aqui também, só para vocês verem, aqui já é de outra publicação, é dessa publicação aqui, que é esse relatório mundial, né, de 2021, que é um e-book, que eu vou colocar lá também no Drive, que é um relatório da Organização Mundial de Saúde e da ONU. Então, tem esse gráfico aqui de prevalência de populações, né, que mantém atitudes mais moderadas ou altamente idadistas, né? O Brasil, ele fica entre os mais, digamos, idadistas, né? Então, essa questão é um problema de saúde pública e a gente precisa estar atenta, né? Atentos todos nós à questão no contexto da saúde. Então, muito importante para a nossa disciplina de diversidade e importante para o curso como um todo, o centro, né? E a área da saúde de uma forma geral. Então, vejam aqui que as Américas estão aqui com mais ou menos 41,9%, mas o Sudeste Asiático, vejam, que tem uma prevalência de 86,4%, né? E aqui, o Mediterrâneo Oriental, que chega a 77,7%. África, 85,2%, né? E mundial, né, que aqui é digamos, é um conjunto, né, de uma média de todas essas outras prevalências. Mundial, a prevalência é de 55,5%, que é muito alto, né? Então, depois eu vou enviar essa publicação, que é completa, ela é muito bem consistente, bem estruturada, certo? Então, vamos agora aqui para nossos princípios, né? Digamos assim, princípios de funcionamento. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês gostariam de Até agora não, professora. Tá certo. Então, eu só queria contextualizar um problema do idadismo, né, no ponto de vista, né, da saúde pública e em termos globais, antes de a gente entrar aqui nas questões mais práticas e administrativas, né? Então, eu coloquei aqui como princípios de funcionamento do nosso projeto. Então, para que nosso projeto caminhe de forma leve, né, ética e colaborativa, como eu sugeri no início, a gente precisa estabelecer alguns princípios que acho que vão orientar nosso trabalho ao longo desse ano. O primeiro deles é a comunicação clara e transparente. Então, isso significa que a gente precisa compartilhar informações, né, de forma aberta, se não com todo o grupo, pode compartilhar comigo, com o professor Estácio, certo? Que estamos assim, mais próximos de vocês, porque estamos na graduação. A professora Eveline também, que é professora, embora ainda não esteja na UFPB. Então, também avisar com antecedência quando a gente não puder cumprir uma tarefa, isso não acarreta problema nenhum, a gente vai devagar, a gente vai com calma e serenidade
seguindo as etapas do nosso projeto, tá? Então, se não puder cumprir uma tarefa, isso não significa nenhum problema. E vamos tentar manter um ambiente, né, em que todos e todas, né, nos sintamos à vontade para falar, para perguntar, para sugerir, porque nós estamos aqui nessa comunidade de aprendizagem, né? Vocês aprendem, eu também aprendo, o professor Estácio, o professor Maroja, a professora Eveline, Isabela, também aprendemos. Então, outro aspecto aqui que eu gostaria de destacar é o planejamento compartilhado. Nada aqui a gente vai impor, tá? É por isso que eu não trouxe aqui os planos de trabalho para a gente discutir mais detidamente. A gente pode fazer isso em fevereiro. Depois, vocês até podem... Eu acho que eu enviei o atualizado, né? O projeto atualizado já com os planos de trabalho. Se eu não mandei, eu coloco lá no Drive. E aí a gente discute de forma mais tranquila e cada um pega seu plano de trabalho e diz, olha, isso eu posso fazer, isso eu não posso, como é que a gente poderia fazer essa aqui, já que eu vou ter tais e tais compromissos nesse período. Então, a gente vai discutir, aí por isso que eu coloquei, até naquela pauta que eu coloquei no grupo antes, que a gente ia conversar sobre os planos de trabalho hoje. Mas achei melhor a gente ter uma reunião mais genérica, e aí, em janeiro, a gente fala sobre isso. Cada um pode apresentar o seu plano de trabalho e fazer sugestões, tá? Então, desde a organização da oficina até a produção dos podcasts que serão construídos coletivamente. Então, é esse espírito que eu gostaria que fosse horizontal e que a gente tenha a ideia, né, de que a extensão, claro, o ensino, a pesquisa também, mas acho que a extensão principalmente funciona de verdade, né, assim. E também é essencial que a gente possa manter a flexibilidade para fazer ajustes, né? Eu acho que quem me conhece aqui, quem foi meu aluno, como, por exemplo, Estácio, e sem idadismo eu falo isso, certo? Estácio e Eveline foram meus alunos na graduação, e Eveline também na pós-graduação, mas, assim, eu sei que a minha fama me precede pela questão da rigidez, né? Mas eu queria dizer assim que quem me conheceu naquela época e me conhece e me vê hoje, vê que eu mudei muito, né? Eu amadureci, sofri bastante e esse é acho que é uma das benesses, dos pontos extremamente bons de viver na idade madura, né? Que é o amadurecimento, né? Então, eu superei essa fase, pelo menos a gente nunca deixa totalmente as cinzas do borralho, né? De vez em quando, aí emerge assim, né, o monstro do pântano, e eu quero que as coisas sejam assim, muito bem, digamos, regradas digamos, sem que nada saia do roteiro, mas logo, logo eu percebo, e aí eu coloco o monstro do pântano, né, para submergir de novo, né, Estácio? Então, a gente também, a gente sabe que a gente vai tentar manter a flexibilidade, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, né, no nosso cotidiano acadêmico, familiar, profissional, e por isso a gente vai tender sempre a revisar rotas, né, a redistribuir tarefas, né, quando for necessário, e adaptar o ritmo para que ninguém se sinta assim sobrecarregado. Então, por isso que eu coloquei aqui flexibilidade para ajustes. E aí, por isso também que eu deixei para a gente discutir, né? Porque eu tinha que colocar os planos de trabalho lá no SIGA para colocar a ação extensionista em atividade. Aí tinha que colocar e para incluir também todos vocês, eu tinha que colocar. Então, eu coloquei lá, mas a gente vai rediscutir esses projetos em fevereiro. Então, eu acho que assim, que esse projeto só tem sentido se a gente trabalhar nessa parceria, respeitando os tempos e os limites, né, uns dos outros, e celebrando cada avanço que a gente tiver, né? Quando a gente gravar um podcast, a gente vai, né, celebrar que começamos a produzir e, assim, ofertar suporte quando um de nós precisar, né? A gente tende a buscar essa cultura, né, de cuidado interno, que vai refletir o próprio propósito do nosso projeto, que é o de um cuidado, né, mais justo,
né, e mais equânime, né, para todas as pessoas. Então, essa cooperação e apoio mútuo que eu coloquei aqui no final. E aí vem os eixos principais. Eu fiz um resumo aqui, tá? Esses eixos, a vigência, né, vocês sabem, que é de novembro, começou agora nesse mês passado, mas foi um mês de arranjos, né? Teve o Enex, né? Que eu tive um problema bem sério no Enex, depois eu comento, para que não aconteça de novo. E vai até outubro de 2026. Então, esse é um período em que a gente vai construir essa experiência formativa, né? E que seja principalmente criativa, porque, assim, um projeto de extensão que não tem criatividade, né? Acho que não atinge os seus objetivos, né? Bom, e tentaremos também que seja conectado à comunidade. Isso aí eu só coloquei como lá na metodologia, né? Locais com os quais a gente pode se comunicar para entrar em contato com os idosos. A gente pode falar sobre isso em fevereiro. Então, como eu disse, a gente tem aqui, principalmente, eu coloquei 3, mas são, na verdade, uns 5 grandes eixos, né? Porque aqui eu resumi. E o primeiro é a educação intergeracional. Então, por isso que eu acho que a conexão com a comunidade é extremamente importante. Estou falando rápido, que é para não estender demais. Aí, para dar tempo de falar o que eu planejei aqui nos slides. Mas, se não der também, a gente fala depois. Então, eu pretendo que a gente termine pelo menos 20h15, né, por aí. Então, o coração do projeto, eu acho que é a educação intergeracional. A gente ter o convívio, ouvir as narrativas dos idosos, os locais a gente não vai definir. Eu apenas coloquei como sugestão lá no projeto. E aí a gente precisa buscar uma aproximação, né, de vocês, principalmente, caros graduandos, com pessoas idosas, né? Para a gente aprender a valorizar as histórias, né? As nossas histórias, saberes, vivências, né? Como parte fundamental do aprendizado de vocês. Então, a troca entre gerações é uma ferramenta poderosa e que a gente não valoriza, né? E que já é um ponto de partida para enfrentar o idadismo. Então, é essa educação intergeracional. E aí eu vi que estava como eixo a comunicação inclusiva, aí eu coloquei junto da educação intergeracional, porque a comunicação inclusiva a gente vai aprendendo. Então, acho que a educação intergeracional está muito relacionada aqui com a comunicação inclusiva. A gente vai estudar para isso, viu? Eu coloquei um tempo lá no nosso cronograma para a gente se preparar. Bom, então, o segundo aqui, oficinas, né? Eu coloquei oficinas porque pode ser que dê certo mais de uma, né? Mas geralmente a gente faz uma oficina. Uma oficina e rodas de diálogo, rodas de conversa. Então, serão momentos formativos. No caso das rodas de diálogo, a gente vai ter entre nós, internamente do projeto, na fase de preparação, e também podemos ter rodas de conversa quando a gente fizer a conexão com a comunidade. Então, serão momentos de construção coletiva, né, em que a gente vai discutir envelhecimento, comunicação inclusiva, estereótipos e práticas de cuidado centrados na pessoa idosa, né, porque na nossa disciplina a gente tem apenas uma aula, né, que passa rápido demais e não dá tempo para a gente sedimentar muito essa questão do idadismo. O terceiro é a produção de podcasts, que também é um eixo importante, né, porque é justamente o título do nosso projeto é Vozes, né? Então a gente vai também ter essa vertente, né, de usar essa mídia, né, que está tão em voga hoje e que eu estou tentando, eu estou aprendendo a fazer. Eu até abri um canal lá no Spotify, né? E até algumas reuniões e discussões que a gente teve com vocês, não é? Vicente, Eliseu, Felipe, Duda Salustino e Duda Lima. A gente até gravou e está lá as nossas discussões sobre a forma de podcast. E depois eu até indico para vocês acessarem. Então, podcast, né? Porque eu acho que é o nosso produto comunicacional central no sentido da mídia, né? Então, por meio dos podcasts,
a gente vai levar para além dos muros da nossa universidade as vozes dos idosos e dos profissionais de saúde, dos participantes do projeto, utilizando uma linguagem acessível e acolhedora para sensibilizar a sociedade. Também aí por meio também do nosso perfil no Instagram, que eu apenas abri e coloquei algumas postagens só para ensaiar, né? E a gente depois vai desenvolver melhor. Então, a produção de podcasts, então a gente vai planejar, vai fazer todo aquele processo, né, de organização, planejamento para a gente. Vamos ter os nossos convidados. Aqui o professor Estácio vai ser o primeiro, né, professor? Então, bem, o quarto eixo aqui que eu coloquei é a nossa mostra Expo Diversus, que, Estácio, eu não comentei com você ainda, que a gente acaba não se encontrando, a gente não conversa mais, né? Aí, veja, essa mostra Expo Diversus, eu comecei nesse semestre que terminou há pouco, e eu fiz com a minha, essa turma, que é a turma dos meninos aqui, aí eu fiz 2 sessões online, que está lá no canal do GESME. Eu achei interessante, mas assim, foi como se fosse, como é que a gente faz? Um projeto piloto, não é para a gente fazer isso de uma forma mais ampla, e a gente fazer como a gente fez com você naquela que você fez também, que a gente fez uma live, né, em que houve inscrição no Siga Eventos, e a gente fez um evento aberto, divulgou, né, e aí a gente faz também, pode fazer isso, essa mostra Expo Diversus, aqui dentro do projeto, já no final, pode ser até já em setembro ou outubro, já para o final, certo? Então, esse é outro. Tiveram muitos projetos muito bons, não foi, professor? Inclusive, Foi, muito. teve uns folders, uns banners, umas coisas muito, muito legais que podia até ser divulgado. Infográfico, é por isso que eu sugeri a vocês que vocês submetessem esses trabalhos à revista, pelo menos a revista do CCM, né, que é indexada, embora ela ainda seja com a Alice B, mas é indexada. Vocês poderiam, mas assim, só 2 grupos submeteram, né? Aí eu até abri, eu pedi para Eduardo abrir o edital, mas o edital venceu e ninguém submeteu. Pois é, o meu grupo foi um dos que não submeteram. Porque seria mais uma produção que está lá Exatamente. publicada na revista, né, na nossa revista do CCM. Então, esses eixos aqui, eu acho que eles se conversam, né? Eles dialogam, e eles podem se fortalecer mutuamente, formando a espinha dorsal aqui do que nós vamos realizar ao longo desse ano, tá? Alguém queria falar mais alguma coisa, além de Duda? Bom, aqui eu fiz esse diagrama aqui para responder brevemente a essa pergunta. Por que nosso projeto importa, né? Então, antes de seguir falando sobre outras questões, nós temos mais alguns poucos slides, mas eu queria lembrar, né, por que esse projeto deve nos mover. Né? Primeiro, claro, porque é bom, porque a nossa participação acadêmica, vocês vão ter uma participação na extensão e vão ter créditos, né, no próprio currículo, né, por conta da curricularização da extensão. É um projeto vinculado ao Probex, então isso é um motivo importante para todos nós. E depois, porque, assim, pode nos mover também o interesse em combater o idadismo na saúde, né? Que é essa forma de preconceito que a gente viu que é global, né? E está presente nos nossos serviços de saúde, né? Então, eu coloquei aqui, combate ao idadismo, incluindo combate ao preconceito, combate ao estereótipo e combate à discriminação, certo? Então, a gente pode contribuir com o nosso trabalho, né? Com um trabalho, assim, para transformar, né, a nossa prática e talvez a gente consiga sensibilizar outras pessoas para tornar o cuidado mais justo, mais respeitoso e mais centrado na pessoa, né? Então, outro ponto fundamental, aí outra questão aqui que eu coloquei já como assim secundárias aqui nesse diagrama é a formação humanizada e crítica nossa, né? Não só de vocês, Eliseu, Felipe, Vicente e Dudas, né?
Então, porque enquanto tanto estudantes quanto profissionais e docentes, não basta a gente aprender a técnica, como a gente vive batendo nessa tecla, né, na nossa disciplina. É preciso a gente compreender valores, como coloquei aqui, questionar preconceitos, e é preciso também exercitar a escuta, né? Por isso a questão da narrativa e de a gente ouvir o que os idosos têm a dizer. E o projeto também fornece, digamos, acho que vai possibilitar esse espaço de crescimento ético, né, como pessoa e profissional também. Então, outro aspecto importante é a valorização das narrativas das pessoas idosas, porque aqui histórias, experiências, né, e as vozes dos idosos, elas não podem ser, serão apenas digamos, acolhidas, né? Mas elas podem orientar, podem ensinar e nos ajudar a repensar formas mais humanas de convivência, de cuidado, principalmente, né? Porque o protagonismo é deles, né, professora Evelina? Então, por fim, eu coloquei aqui a promoção de equidade geracional. Isso não é um objetivo assim ambicioso, né, ousado. Não é, porque toda pequena ação é importante, né? Então, nós queremos uma sociedade em que todas as gerações convivam com dignidade, não é? Com respeito, com solidariedade. Então, uma sociedade onde envelhecer não seja motivo de exclusão, não seja motivo de invisibilidade, de ridicularização, né? E principalmente de perda de saúde, de diminuição de acesso ao serviço de saúde, né? E de maior mortalidade. É mais uma etapa reconhecida, né, como uma etapa valiosa, né, e potente. E é por isso que esse projeto importa, não apenas para quem participa, mas para o nosso centro, né, para o PROEX, né, para os serviços de saúde. E aí, essa questão, eu queria só colocar em termos, né, da abrangência, em termos de fundamentação, né? E quais são as nossas ações-chave, né? Eu já falei, mas eu coloquei aqui a oficina, né? Essa oficina, né, sobre envelhecimento e sobre comunicação inclusiva, que vão ser espaços de diálogo, né? De sensibilização, de aprendizado coletivo. Não é só de vocês, caros graduandos, é nossa, de todos nós. E refletir também sobre nossas próprias práticas. E também aqui eu coloquei encontros intergeracionais. Encontros intergeracionais em instituições de longa permanência para idosos, né? Eveline trabalha em duas delas, inclusive ela realizou a pesquisa do mestrado dela nessas duas instituições. Pode ser em unidades de saúde da família, pode ser em comunidades, aquelas, digamos, associações de idosos. Eu já pesquisei e vi que tem vários bairros. Tem também centros de convivência. A gente, no projeto anterior, a gente conheceu a do SESC, onde a gente teve a conexão com a comunidade, né? Então, acho que isso a gente não pode deixar de fora, porque é um dos produtos centrais, né, do nosso projeto. E é assim, a ideia é amplificar vozes, é amplificar as narrativas, é dar escutativa às histórias, ao exercício da escuta, né? E aos conhecimentos que muitas vezes ficam silenciados. E também, eu coloquei aqui, não coloquei o podcast, não, né? Eu acabei. Coloquei aqui embaixo. Não ficou no círculo, mas tem podcast, que é o podcast. Os podcasts vão nos permitir alcançar a comunidade assim de forma mais ampla, né, por meio da internet. E também aqui eu coloquei produção de materiais educativos, né, que a gente tem, como cartilha, como vídeos curtos, recursos visuais também. E esses materiais serão nossos produtos e vão ajudar a traduzir conceitos em uma linguagem mais acessível, né? E isso amplifica o alcance do projeto. Então, a gente precisa fortalecer, né, essas ações
e fazer com que elas aconteçam. E também coloquei aqui a mostra Expor Diversus, certo? Que vai ser o nosso grande momento de socialização, será um espaço para apresentar também nossos resultados, compartilhar narrativas, sensibilizar, né? Envolver a comunidade acadêmica, e podemos convidar muitas pessoas que nós conhecemos que não são da comunidade acadêmica, mas se interessam pelo assunto. Então, será, nesse momento, a celebração de tudo o que construiremos, né, juntos e juntas, né? Então, e essas ações, elas se complementam, né? Elas formam um percurso pedagógico do nosso projeto. Então, a gente vai ter a teoria, a prática, né, e o afeto, né, que devem caminhar lado a lado. Aqui eu coloquei, mas acho que vai ficar muito extenso, né, mas é aqui a ideia central, né, da filosofia aristotélica e mais amplamente a tradição clássica, né, do pensamento de Aristóteles, de que o verdadeiro conhecimento ele produz humildade intelectual, né? Então, como diz aqui Aristóteles, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe, né? Então, no contexto do nosso projeto, essa máxima de Aristóteles, ela pode ganhar um sentido profundamente pedagógico e ético, porque ao nos aproximarmos das pessoas idosas, nós vamos ouvir narrativas delas, vamos conviver, vamos entrar em contato com seus modos de viver, vamos compreender as complexidades do envelhecimento, tanto teórica quanto na prática. E, assim, a gente vai perceber algo que talvez seja essencial, que o conhecimento técnico que a gente carrega é apenas uma parte do saber necessário para cuidar das pessoas, né? Então, é isso que o projeto vai contribuir em termos de formação para todos nós. E a convivência também revela dimensões de saber que os livros não alcançam, né? Os livros são extremamente importantes, mas a gente tem um conhecimento prático quando a gente precisa aplicar, né, a teoria. Então, cada atividade que a gente tiver, e cada entrevista no nosso podcast, vai mostrar a experiência humana, vai mostrar os conselhos e o conhecimento, né, de pessoas especialistas que a gente ainda vai buscar, né, identificar e convidar, né? E a gente vai acabar reconhecendo que a gente não sabe tanto quanto a gente pensa, né? E isso faz com que a gente se torne melhores cuidadores, certo? Bom, então, por isso que eu coloquei aqui Aristóteles no meio, né? Nunca é demais colocar Aristóteles aqui no meio das nossas reflexões. Aqui eu coloquei a timeline, que eu acho que é o penúltimo slide, nós estamos próximos. É um cronograma que eu coloquei aqui mais ou menos a linha do tempo, né? Eu coloquei formação inicial, fevereiro a maio, então nós vamos nos preparar, né? Nós não vamos assim logo para a prática. A gente vai se preparar, a gente vai discutir, refletir e estudar, tá? Então vai ter essa preparação inicial, né? Aqui depois a gente vai ter materiais e oficinas de junho e julho, mais ou menos, né? A gente vai produzir materiais, né? Vídeos curtos, vai pensar na oficina, onde poderia ser essa oficina, planejar a oficina, junho e julho. Pode não ser em junho e julho, mas a gente acaba tendo uma expectativa, né, feita por meio de uma previsão, né? Os podcasts, né, entrevistas, a gente pode começar a fazer já em junho e julho também, mas, assim, daqui que a gente tem o planejamento, tem a produção de tudo, a gente pode colocar isso entre agosto e setembro, né? E pode até continuar em outubro também. Vai depender muito do andamento das nossas atividades. E a mostra Expo Diversus, em outubro, que vai coincidir com o final do projeto, e também aqui o e-book, né, que cada um vai contribuir. Depois vamos dizer como é que vai ser feito isso. Agora eu ainda estou juntando
vou juntar os textos do projeto de extensão que acabou agora. Aí aqui também a gente vai ter o nosso, cada um vai ter, a gente pode fazer junto, por exemplo, pode fazer a professora Eveline com dois dos meninos e meninas, pode também fazer dois de vocês com o professor Estácio, com Isabela, né? Isabela é arquiteta e ela estuda muito a questão da acessibilidade, e agora o projeto de mestrado dela, da dissertação, será sobre a acessibilidade de crianças autistas, né, quando são atendidas no nosso hospital universitário. E ela pode também compartilhar com a gente muito do que ela tem aprendido e me ensinado, né, durante esse período de elaboração do projeto. Bom, e aí, depois a gente decide prazos e entregas, né, isso aqui é apenas um cronograma, né, que a gente pode mudar também, certo? E a nossa equipe eu já acabei apresentando no início, né? Então, nós somos 3 professores, nós temos a mestranda Isabela e temos vocês 4 que são, né, nosso também, nosso, digamos, nossos integrantes mais preciosos, né? Porque vocês vão ensinar a gente também a mexer com a tecnologia, né? Pelo menos para mim, vocês têm muito mais facilidade, né, com essa parte eletrônica e de telemática, que, pelo menos para mim, eu tenho aprendido e tem sido um aprendizado muito profícuo, mas eu não tenho a facilidade que vocês têm, né, de, por exemplo, produzir vídeos curtos, tipo no TikTok, TikTok, né? Vocês sabem fazer isso de forma muito mais fácil, né? Então, depois a gente vai planejar melhor, certo? Então, essa é a nossa equipe. Depois eu vou pedir para vocês fazer o infográfico, que a gente tinha do projeto passado, tinha do projeto anterior, as meninas daquele projeto fizeram um infográfico com as fotos de cada um de nós, né? Depois eu vou pedir para... Aí eu não tinha ainda, não tive tempo de fazer, eu vou pedir para vocês fazerem com base nessa do semestre anterior, tá certo? Eu não sei se vocês precisarão apresentar no final, no Enex, apresentar banner, porque esse ano agora foi só bolsista que apresentou, né? Mas, de certa forma, vocês vão ter, eu acho que, alguma participação no Enex. Aqui, sim, eu tirei 2 slides, que era falando sobre 3 slides, que era falando sobre os planos de trabalho que a gente deixou para fevereiro. Nós temos já o perfil do Instagram criado, esse aqui é o perfil, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês, Vicente, Felipe, Eliseu, Duda e Dudas, a senha, né? E a conta, para que, se vocês quiserem fazer os posts e me enviar, eu posso publicar, mas se vocês quiserem, vocês ficam com a senha e vocês se dividem. Por exemplo, essa semana eu faço um pôster, na próxima você faz outro pôster, né? Para a gente ficar sempre alimentando o perfil para o perfil crescer, né? Depois a gente se planeja, tá bem? Eu não vou entrar na questão, né, de como a gente vai produzir o podcast, como a gente vai avaliar, aplicar a escala de Fraboni, como a gente vai fazer a identidade visual, vídeos, cartilha, porque isso a gente vai desenvolvendo ao longo do projeto, tá? E depois a gente, digamos assim, alinha melhor as entregas, quem vai ficar com que trabalho, mas a gente sempre vai colocar para vocês ficarem, por exemplo, em duplas, né? Para ficar mais fácil de um ajuda o outro nas tarefas, certo? E acho que agora, sim, só encaminhamentos finais, né? Os fluxos internos de comunicação, a gente vai ficar com o nosso grupo lá do WhatsApp, né? Ele ficou um pouquinho mais difícil de acessar, porque ele está dentro da comunidade do GESM, né? Todo o grupo que eu estou criando agora do GESM, seja pesquisa,
seja ensino, extensão, aí eu estou colocando dentro da comunidade GESME no WhatsApp. Mas, assim, entra no GESME e aí depois... ou vocês podem buscar pelo nome idadismo, que ele aparece. Então, esse será o nosso principal fluxo de comunicação. Também terá a pasta compartilhada, uma pasta compartilhada no Drive, tá? Que eu vou ainda colocar, pelo menos o meu material. O que vocês acharem sobre idadismo, a professora Eveline tem um trabalho bem interessante também, eu não sei se é da Sociedade Brasileira de Geriatria, que você enviou para mim. Eu baixei já, mas foi a Eveline que me enviou sobre um manual, é uma cartilha sobre idadismo, né? Então, a gente também coloca lá. E, deixa eu ver aqui, o que mais colocamos? Sim, o grupo de pesquisa. Então, hoje eu não tive tempo, mas amanhã eu vou colocar, e também vou, eu não sei se o professor Estácio já está em já está em 2 grupos de pesquisa. Você está em mais de um grupo de pesquisa, professor Estácio? Eu estou em 2. Então, eu acho só, eu não sei quantos pode participar, acho que são 2 mesmo. Eu acho que como coordenador só pode ser 2, mas acho que como colaborador pode mais. Então eu vou ver isso aí. Você deve ter o seu Lattes atualizado, aí eu vou acrescentar. Eveline já está, Isabela, professor Maroja, aí eu vou adicionar os meninos, e aí eu já mandei o espelho para vocês, né? Vocês passam um ano no GES, né? Vocês ficam lá no diretório, na página do grupo, e aí, mesmo quando vocês saírem, fica lá, porque tem lá integrantes egressos, aí fica lá. Eu lembro de alunos que estiveram no GESME há muitos anos, eu encontrei com um agora que se formou há 15 anos, né? Aí eu abri o espelho do GESME no diretório essa semana, e aí vi o nome dele, né? Quando ele participou, aí tem o período em que participou, a duração, e aí se você terminar esse período, né, e não permanecer no grupo, aí eu geralmente eu coloco uma declaração da sua participação e você imprime a página lá do diretório, né, para uma comprovação de que você participou de um grupo de pesquisa certificado pelo FPB, né, e que faz parte do diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Bom, outra coisa, o que mais? Agendamento de atividades, a gente ainda vai programar. A próxima reunião, já falei lá no grupo, né? Será em fevereiro. A gente deixa a primeira semana, que é o retorno, né? E aí, a partir da próxima semana, a gente combina. A gente vai fazer o agendamento, né, das atividades, a distribuição das primeiras tarefas, né? Pronto. Então, a frequência no cigarro não precisa, né? E nem vocês precisam que eu fique assinando a frequência todo mês, né? Como é no caso dos bolsistas, né? Geralmente a gente precisa assinar, mas no caso de vocês, acho que não precisa. E é isso, gente. São esses os encaminhamentos finais, né? Eu reforço a importância, né, da participação de todos nós, né? E do cuidado coletivo, da sensibilidade, né? E do propósito transformador, acho que do projeto. Vamos deixar a marca do projeto, né? A gente pode também continuar o projeto no ano seguinte, né? Eu sempre fico pulando, porque tem tantos temas importantes em diversidade, que primeiro a gente fez deficiência, depois a gente fez a questão relacionada ao idoso, mas em relação aos riscos do idoso de cair. Agora a gente está em idadismo, né? E aí, porque os temas são muitos e vários, né, dentro da diversidade. Aí, mas assim, dependendo digamos, do impacto se o projeto tiver em termos de produtos e tudo, a gente também pode continuar ou pode ir para outra vertente, por exemplo, questões de gênero, racismo, sei lá, heterossexismo,
transfobia, né? Porque tantas questões que tem dentro da diversidade humana na saúde, né? Que a gente fica querendo fazer todos os projetos, né? E não é possível. Assim, né? Acho que terminou aqui a apresentação e eu abro para a participação de quem quiser. Quem não quiser falar também não precisa. Eu quis mais, assim, que a gente tivesse uma inauguração, né, em que nós nos reuníssemos, colocasse, assim, questões mais gerais e deixasse mais específicas para a gente discutir a partir de fevereiro. Então, nossas reuniões serão mensais. Pode ser que em algum mês não seja possível, a gente não se reúne, mas vamos tentar nos reunir. Se vocês puderem, quiserem, não é quiserem, né? Se vocês não puderem comparecer por alguma razão, você só avisa, né? Que a gente deixa a reunião gravada, você depois pode assistir, e a gente vai distribuir, né, as atividades, né, de preparação nossa, e vamos dividir mais em fevereiro, que a gente vai fazer essa divisão dessas tarefas, tá bem? Quem levantou a mão? Fui eu sem querer. Sem querer, tá certo. Então, eu agradeço a presença de vocês. O professor Marol já deve ter tido algum problema. Depois eu envio o link, né, para ele e aí ele pode assistir. Encontrei com ele hoje no HU, mas foi rapidamente assim durante a aula. E sejam bem-vindos, né, mais uma vez, a esse nosso projeto. Espero que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né? Se todos nós participarmos e contribuirmos dentro das nossas possibilidades, limitações, aí a gente vai conseguir. Depois eu comento qual foi o problema que eu mesma causei em relação ao projeto anterior, né? Tivemos produtos, né? Vamos ter mais outros produtos, tivemos artigos, tivemos trabalho apresentado em congresso, vamos organizar o e-book a partir das nossas produções, mas acontece que eu perdi o prazo de inscrever o resumo no Enex. Resultado, o nosso bolsista já tinha um pôster preparado, estava tudo pronto, mas aí, quando saiu a programação, eu fui reclamar, porque eu disse, não, nosso projeto não está aqui na lista, entre outros que não estavam também. Aí foi que eu descobri que eu cometi, né, eu omiti essa inscrição e acabei, né, impedindo que o nosso projeto fosse apresentado no Enex. Então, eu tinha que se inscrever lá no Siga Eventos, né, e eu, nos anos anteriores não era assim, e me passou despercebido quando eu vi o prazo já tinha expirado, né, infelizmente, mas, então, esse ano, por favor, me ajudem aí para eu não esquecer. Já inscreveu o resumo no Enex, né, para a gente não deixar passar despercebido uma participação importante que é nesse evento, né, com resumos publicados, né, nos anais, e a apresentação em si, né, a socialização dos resultados do nosso estudo, a avaliação por professores da extensão. Então, eu fiquei realmente muito chateada, mas aí não havia mais o que fazer, e aí já se passou, né? Então, já estou lembrando isso porque a gente se envolve em mil e uma coisas e deixa passar as coisas despercebidas. Na verdade, os alunos do projeto me lembraram, mas eu disse, está certo, eu vou fazer amanhã. Aí, fazia amanhã, adiei e não deu certo. Então, vocês, por favor, me lembrem quando for lá para o final, né, em setembro, outubro, para fazer essa inscrição. Mas a gente fez o relatório direitinho, submeteu o relatório, só faltou mesmo a apresentação. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou então dizer boa noite? Ou então dizer, demos o primeiro passo, né? Quebramos o gelo, digamos assim. Muito bom, né? Dar o primeiro passo, né, Eveline? Certo, Vicente, tudo certo? Vamos começar a trabalhar. Primeiro, vamos agora depois entrar no recesso, né? Depois nas férias, aí depois a gente volta com a cabeça mais leve e vamos, aos poucos, com calma, vamos ir passo a passo para a gente seguir aqui os nossos planos, né?
vamos tentar seguir os nossos planos, reorganizar se for necessário, mas isso depende também da discussão entre todos e todas, tá bem? Obrigada pela participação, certo, Felipe? Tudo certo? Boas férias, a gente ainda tem, né, 2 semanas, mas não vamos nos encontrar, só pelo WhatsApp, então bom recesso, boas festas de final de ano para vocês, feliz ano novo, boas férias em janeiro e nos encontraremos em fevereiro, né, se Deus assim permitir, e namastê, porque agora eu estou sim. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, tchau. Ilza. Cumprimos o tempo. Boa noite.